cheio de criança aqui hoje. Glória a Deus, né? Temos visto o crescimento. Glória a Deus, e Deus é bom. A todas as mães, meu abraço, felicitações. Como eu disse aqui de manhã, é tão bom ser mãe, né? É uma bênção, é uma dádiva de Deus, né? E quando a gente é avó, é melhor ainda. Bisavó ainda, né? É muito bom, irmãos, né? E que a gente seja mães segundo o coração de Deus. Mães que edificam, mães que plantam a semente, né? Mães que oram pelos filhos e que tenha sempre aquele abraço, né? Que eles saibam que eles podem voltar para casa, né? E nós estaremos lá. Amém? Que haja uma entrega. Vou aproveitar também e convidar as mulheres, a partir de 15 anos, para estarem conosco. A partir dessa terça-feira, teremos 3 terças-feiras de congresso. Na primeira estará conosco o pastor Itamar, da Igreja Batista de Ugal. Tá? Então, o tema desse congresso, decisões. Venha e traga um convidado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém. Hoje todo mundo almoçou comida de mamãe, tem que estar forte para falar glória a Deus, né? O pastor Glauco almoçou comida de mamãe, porque está forte aí falando aí, né? Glória a Deus, está vendo? Que benção. Eu quase fui isso também, pastor. Glória a Deus. Mas é como diz, né? Não é o prato, é a presença, né? É a unidade, a comunhão. É um privilégio, gente, né? Eu estava olhando a minha mãe ontem. Minha mãe ontem me fez ir lá visitá-la. Olha para você ver, daqui a 3 meses, eu posso dizer, porque eu não tenho vergonha nenhuma, eu vou completar 60 anos. E eu tenho a minha mãe, 76. 76 anos de idade. Firme, trabalha o dia todo de pé. Uma mulher, para mim, notável, né? Sou muito feliz por ela. Não tem, como diz ela é uma bênção na minha vida, né? Então, glória a Deus por isso, está lá com os netos e bisnetos, né? Glória a Deus, acho que tem 2 bisnetos, glória a Deus. Então, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Efésios. E hoje nós vamos... Eu já falei com você que você não... Achou? Eu não acredito. Jesus, você me abençoar demais. Falei que assim, tenha uma NVT. Sim ou não? Glória a Deus. Então, vamos lá. NVT, Efésios capítulo 3... E aí eu vou poder falar com muita liberdade para que você leia aqui, então, hoje. Né? Para que todos leiam aqui, porque eu vou citar muitos versículos. Né? Ai, meus irmãos, cada hino que a gente cantou aí, hoje, e todos os dias, mas hoje especialmente, eu percebi que como que ele reflete aquilo que a palavra do Senhor vai nos dizer hoje. Né? Glória a Deus por isso. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Amém? Amém. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, Deus. Obrigada pelo Teu Santo Espírito. Obrigada, Senhor, pela oportunidade, Pai, que nós temos, ó Deus, de estar aqui reunidos, Pai, para adorar, para exaltar, para glorificar o Senhor. Sim, Deus, porque nós viemos aqui para isso, Pai, para cultuar o único que é digno de ser adorado, de ser exaltado. Senhor, que no nome de Jesus, nada possa impedir, ó Deus, o Teu Espírito de agir aqui nesta noite. Pai amado, não deixe, Pai, que a semente que vai ser lançada, que vai ser ministrada nessa noite, Pai, seja tomada da mente dos nossos corações, mas que ela possa germinar para que nós possamos, ó Deus, ter uma vida de adoração, de reverência, de quebrantamento diante do Senhor. Pai, nós sabemos, Pai, que os dias são maus, mas, Senhor, nós também vemos na Tua palavra o cuidado, a manifestação do Teu cuidado sobre as nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós, cuidado da nossa família. Senhor, nós temos visto, Senhor, e verdadeiramente temos visto isso, Senhor, a manifestação da Tua bondade, da Tua graça, do Teu poder. Senhor, muito obrigada, Senhor, que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado neste lugar. Nós oramos e agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Quando penso em tudo isso,
caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Quando a gente lê essa carta, ela é interessante. A gente, como cristão, a gente está sempre lendo a Bíblia, né? Alguns fazem planos de leitura anual, outros pegam aquele aleatório, não, vou ler o Novo Testamento e começam a ler. E uma coisa que me chama a atenção é que quando a gente lê a palavra, mas quando a gente vai fazer e perceber as exposições, como que a gente aprende mais e como o Espírito Santo trabalha no nosso coração. É maravilhoso, é uma coisa que eu fico emocionada, porque realmente, como que Deus é tão maravilhoso que nos deixa uma palavra como essa para essa noite que o Senhor te trouxe aqui para ouvi-lo. Então, eu quero dizer o seguinte, que nessa carta, Paulo faz uma explanação abrangente do plano divino, plano eterno de salvação. Ele explana isso. O plano eterno de Deus, o seu poder soberano, inclui e reúne todas as raças. E ele submete o mundo inteiro ao reinado de Cristo, por meio do ministério da Igreja. E esse plano, meu irmão, é tão infalível, que já tem garantido a participação dos cristãos com Cristo no céu. Que coisa maravilhosa! Os cristãos não apenas estão assegurados quanto a um mundo transformado, um lugar no céu, um propósito na terra, mas a eles também é dito como terem as suas vidas habitadas pelo Espírito. É uma carta essencial para estabelecer as verdades da soberania de Deus na nossa salvação. Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Então, a partir disso, eu gostaria de começar aqui onde nós lemos o texto, no versículo 14. Mas eu não posso começar esse versículo, explanando esse versículo, expondo esse versículo, sem falar com você que há uma grande semelhança no versículo 1 do capítulo 3. Olha como que começa o versículo 1, e eu vou parar para ler. No versículo 1 do capítulo 3, o Rafael está colocando aí, começa da mesma maneira no versículo 14. Quando penso, Paulo está aqui, né? E aí a gente vê como que pode, né? No versículo 3, no capítulo 3, do versículo 1, Paulo começa da mesma maneira, ele está meditando sobre a igreja. E aí Paulo, aqui no versículo 14, Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. E a razão por que Paulo se ajoelha e faz essa oração fica bem claro quando você lê os versículos anteriores. Quem tem vindo, domingo após domingo, e ouvido a exposição de Efésios, vai entender muito bem do que eu estou falando. Porque Paulo, ele tinha um envolvimento tão grande, ele queria que a igreja conhecesse o amor de Deus. Ele queria que a igreja conhecesse o poder de Deus
E ele mostra isso em cada verso. Paulo, ele vê uma igreja como sendo constituída de pedras vivas, provenientes de todas as nações e habitada pelo Espírito. Nós vimos isso da pregação aí do capítulo 2. Gente, ele fala, eu quero ver isso, como pela glória Shekinah. Olha, vamos lá, capítulo 2, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Está aí. Está aí? Sim? Capítulo 2. Eu vou citar muitos versículos desse capítulo, tá? (21 e 22). Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde vive quem? O Espírito Santo. Onde vive o Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, ele vê esse templo espiritual assentado sobre o firmamento dos apóstolos e profetas, com o próprio Jesus como pedra angular. E aí a gente vai ver aqui mais um pouquinho, porque hoje, igual hoje de manhã, eu falei, gente, eu vou citar os versículos e quero que vocês prestem atenção. Sobe só um pouquinho, capítulo 2, versículo 20. Ele fala, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e profetas. Glória a Deus. E assim Paulo se coloca de joelhos diante do Pai. Uma atitude de reverência, uma atitude de entrega, uma atitude de humildade, uma atitude daquele que tem intimidade. Porque, como vocês sabem, judeus, ele ora em pé. Mas Paulo, ali naquele momento, ele fala, por essa causa eu me coloco de joelhos. Ele não consegue ficar de pé diante da revelação que agora ele tem tão intimamente. O que Paulo vê? A expressão da graça do Rei Celestial para com as nações. Para com as nações na terra. E aí ele se dirige a Deus como? Como Pai. Ele fala, eu oro ao Pai. O que ele quer trazer aos seus leitores? A afirmação da filiação. Quem você é? Filho de Deus. Filho de Deus. Ele é também o patriarca de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Irmão, você já pensou nisso? Você chamar Deus de Pai. E Paulo faz isso, mostrando para os seus leitores esta filiação. A consciência que Paulo tinha da verdade colocava ele numa posição de autoridade para proclamar o Evangelho. Afinal de contas, ele foi chamado para isso, para pregar o Evangelho. E ele tinha consciência da verdade. E você vai entender o quanto isso nos é importante na nossa vida. Ele ora para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. O que você acha que Paulo quer dizer, segundo as riquezas da sua glória? Veja bem, meu irmão, no versículo 8 desse capítulo 3, Paulo contrastou a sua pobreza espiritual com as riquezas insondáveis de Cristo que ele recebeu para anunciar o Evangelho. No versículo 8 ele fala, olha o que ele fala. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, eu recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Você está entendendo? As riquezas de Deus, Paulo sabia quem ele havia sido. Ele sabia da vida passada dele, ele sabia. E ele fala, ainda que eu sou o menor, eu sou o menos digno, mas eu recebi. Sabe o que quer dizer isso? As riquezas de Deus são aquelas que cancelam a nossa dívida para com o Pai.
Você não pode ser acusado. Você foi resgatado. O Senhor te resgatou, te chamou pelo nome, tu és de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Que maravilha, meu irmão! Isso é motivo de sair dando glória a cada segundo. E aí, o que ele fala? E ainda no versículo 2, no capítulo 2, versículo 4 e 5, ele atesta isso. Ele vai falar, ele vai responder, ele vai falar aqui, 2, 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Está vendo que Paulo orando? Por que ele está orando? Por que ele está de joelho? Quando ele pensa nessas coisas, ele se coloca de joelho e começa a orar. As riquezas de Deus, elas são reveladas mediante a graça de Deus. A graça e a misericórdia. Essa graça e misericórdia nos salvaram da morte. Essa graça e misericórdia nos tiraram da condenação. Essa graça e misericórdia nos livraram da ira de Deus. Ai, Deus, e elas nos dão segurança eterna. Você tem segurança eterna e é capacitado para proclamar a bondade de Deus. Oh, meus irmãos, nós somos capacitados para proclamar a sua bondade, a bondade de Deus. E as fontes dessas riquezas e misericórdia, vêm de quem? Quem é a fonte da riqueza e da misericórdia? Cristo. Cristo. É porque nele nós temos a redenção pelo seu sangue. A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Meu Deus, ele olha para que a seus leitores fosse concedido poder mediante o seu espírito no homem interior, ou seja, ele está pensando no aspecto espiritual do homem. Meus irmãos, o homem interior, o homem espiritual, o homem cristão, ele deve crescer por meio do Espírito. Não há crescimento se o Espírito Santo não encher. Não há crescimento na sua vida se o Espírito Santo não provém em você, não te conduzir à verdade. Todos buscam o poder espiritual, mas o poder espiritual verdadeiro que o crente deve buscar está ligado à submissão à palavra e o poder do Espírito Santo. Não tem outra receita, é isso aqui. Glória a Deus por isso, né? Então, ele ora por isso. Paulo está orando para que os cristãos fossem fortalecidos. Fortalecidos. Meus irmãos, quando eu comecei a estudar isso aqui, eu comentei, até acho que umas 2 semanas, eu comentei isso com o pastor Glaico. Eu falei, pastor, que coisa maravilhosa. A gente vê a oração de Paulo, as orações de Paulo, a gente percebe como elas são parecidas com a de Cristo. E aí a gente vai ver aqui, e Paulo, geralmente, a maioria das orações que Paulo faz são sempre direcionadas ao bem-estar espiritual do próximo. Bem igual às nossas, né? Filipenses 1:4. Vamos lá, o que Filipenses 1:4 fala? Sempre que oro, olha Paulo falando, sempre que oro, peço por todos vocês com alegria, pois sempre que oro, peço por vocês com alegria. Quer dizer, a oração não é para ele ora pela igreja. E aí, se você for lá em Romanos 1:8, Romanos 1:8 diz assim: antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo,
Agradeça, meu Deus, por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Olha a oração dele. Olha o que ele está orando aqui. Vamos lá um pouquinho, só mais um pouquinho, Colossenses 1:3. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Sempre ele está orando. As orações, quando você vê Paulo, principalmente nos inícios das cartas, salvo uma ou duas aqui, que eu não estou me lembrando quantas, ele começa falando, orando pelaquela igreja. É importante isso. Paulo ele desejava o crescimento e o fortalecimento espiritual da igreja. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Sem as riquezas de Deus, nós somos pobres. Você pode ter qualquer coisa, você pode ter qualquer herança aqui na terra, porque tudo isso vai passar, mas sem as riquezas de Deus, nós estamos pobres. E sem o Espírito de Deus, nós somos totalmente impotentes. E aí eu fecho, que sem a vida de Cristo em nós estamos mortos. Meus irmãos, quando fala aqui, e às vezes fala aqui no púlpito, eu fico olhando, observando, não estou julgando ninguém, porque eu vou tomar a palavra de Paulo aqui para mim, eu sou a pior dos pecadores. Mas quando fala em enchimento do Espírito Santo, a igreja tem que desejar ardentemente. Tem que desejar ardentemente, meu irmão. Você não precisa desejar um templo maior, você não precisa desejar ter aqui um jogo de luz, você não precisa desejar ter um pastor com retórica. Você precisa, e eu preciso, do enchimento do Espírito Santo. Não tem jeito. Sem o Espírito Santo, você e eu ficamos impotentes, nós não somos nada, nós não conseguimos ser guiados, porque nós vamos ser guiados por nós mesmos. E aí ele fala para que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Meus irmãos, primeiro Paulo pede o fortalecimento da igreja, que vocês sejam fortalecidos pelo poder. Amém? Agora Paulo pede que Cristo habite pela fé em nosso coração. No coração dos seus leitores. Porque, na realidade, nós somos os leitores de Paulo hoje. E aí, meus irmãos, eu quero dizer que oração poderosa. O que Paulo está orando? Ele está orando para que cada crente seja habitado por Cristo. Que cada crente viva na confiança e sob o senhorio de Cristo. Vivendo como co-herdeiro com Cristo do amor e das riquezas do Pai. Não, fala a verdade, isso não sacode você por dentro, não, saber isso. Saber isso que é para nós. Sabe, o Espírito Santo assim agindo, ele assume o nosso coração. Quando o Espírito assume a nossa vida, nos enche, nós recebemos uma nova identidade. Nós nos tornamos parecidos com Cristo. Nós somos pessoas que buscamos a Cristo. Nós somos pessoas quebrantadas, nós somos pessoas que nos arrependemos, nós somos pessoas que buscamos o bem do outro. É uma nova identidade. Porque nessa carne aqui, filho, você não pode fazer nada. E aí ele fala, Cristo, me perdoa, espera aí. Aí ele fala... E aí, quando a gente vê isso, que o Espírito Santo, ele fornece-nos uma nova identidade, e se você ler a carta toda, você vai ver que essa verdade sobre a salvação, sobre o amor de Deus, ele permeia toda a carta. Toda a carta. Quando nós começamos aqui, lá no retiro, que eu não estava, falou sobre isso. E nós vamos ver, no capítulo 1, no versículo 20 a 22,
Cristo está sentado no céu. Glória a Deus. Essa é uma verdade. Cristo está sentado no céu. Capítulo 1 de Efésios 20 e 22. Está escrito assim: vou ler primeiro, vou ler o 19, porque senão vai ficar perdido. Também oro para que entenda a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. E é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja, glória a Deus. E nós estamos assentados com Ele. Capítulo 2, versículo 6. Amém? Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Ai, glória a Deus. Glória a Deus. E no capítulo 3, versículo 17, Cristo habita em nós. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Glória a Deus. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão. O que está escrito aqui? Eu vou ler de novo. Eu acho que vocês não entenderam. Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem. Suas raízes se aprofundarão em amor e vocês os manterão. Quem faz essa obra? Quem faz essa obra? Cristo. Cristo. E Ele nos preenche da plenitude de Deus. A segunda parte do capítulo 3, versículo 19, diz assim, olha, então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Dá para andar como moribundo, como pedinte nesse mundo, saber dessa verdade? Dá, meu irmão? Não dá. Glória a Deus. Aí eu pergunto uma coisa, o que devemos fazer ou dar para receber os benefícios dessa vida de união com Cristo? Que sacrifício ou realização nós precisamos fazer? Rafael está ali doido para responder, pastor Glaico. Meus irmãos, é pela graça mediante a fé. É pela graça. Nós já recebemos pela graça e nós temos fé. Confiamos. Glória a Deus. Sabe, os leitores de Paulo estavam conhecendo o Evangelho, como também muitos hoje estão conhecendo. Mas Paulo, ele repete, eu acho tão interessante que Paulo usa disso, ele repete, ele fala de novo e de novo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo sabia que enquanto essa verdade não atingisse a profundeza da alma dos seus leitores, eles caminhariam com o seu próprio interesse, no seu próprio governo. Irmãos, por que nós vemos hoje muitas pessoas que se denominam cristãos evangélicos capengando? Porque essa verdade ainda não entrou. Não sabe quem é em Cristo. Não sabe o preço que foi pago. Não sabe da presença do Espírito Santo, do poder que foi liberado. Não sabe. É essa verdade que nos fortalece.
E aí Paulo repete, olha, estando arraigados e fundamentados em amor. Aí ele fala que aqui a ênfase é no amor, que deve ser o elemento predominante da vida dos seus leitores. Paulo ora para acentuar a principal característica da vida cristã, amor. Amor. E ele utiliza duas figuras, arraigados e fundamentados. E quando você vai ver isso, profundeza, firmeza, permanência. Paulo está orando para que você e eu sejamos firmes. Sejamos firmes. Para que eu e você sejamos plantados. Saibamos aquilo que realmente foi destinado a nós. Certeza. Meu irmão, tem que ter certeza. Sabe por quê, meus irmãos? Quantos ventos de renovo nós já vimos aí? Quantas pessoas que chegam para a gente, mas foi tremendo, foi maravilhoso, aconteceu, e eu vi, e aconteceu, e de repente uma semana depois já acabou tudo. Meu irmão, nenhum renovo espiritual se sustenta na superfície. Tem que estar profundo, tem que ter maturidade, tem que estar revestido do poder que vem do alto. Então é isso, glória a Deus. E aí ele fala, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Paulo diz que a fé na segurança é que traz do amor de Deus, compreensão dessa verdade. Nós temos que confiar, meus irmãos. Confiar. Não é hoje confia, amanhã não confia. Nós temos que confiar, porque o nosso Deus, Ele nunca falhou e nunca vai falhar. Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é imutável. Glória a Deus. Quando Paulo está orando aqui, irmãos, a imagem que ele tem é do templo divino, alicerçado em Cristo e que sobe aos céus. Ele pensa nisso antes que iniciasse essa oração. Efésios capítulo 2, vamos repetir porque é a mesma coisa. Efésios capítulo 2, 20 e 21. O que estava na mente de Paulo quando ele faz essa oração? Para que você compreenda. Juntos somos uma casa edificada sobre os alicerces dos profetas e apóstolos, e a pedra angular é o próprio Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para quem? Para o Senhor, meu irmão. Para o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. O templo está arraigado e alicerçado em amor, e o seu fundamento nos permite considerar essas dimensões. Glória a Deus, um templo cheio do Espírito Santo, que também expressa a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus. Meus irmãos, aprender as dimensões do amor de Cristo é conhecer um amor que excede todo entendimento. Nós sabemos que nós somos limitados, mas quando nós olhamos para Deus e o Espírito atua em nós, nós temos uma visão desse amor. Nós podemos imaginar esse amor, perceber esse amor. E Paulo ora por isso, para que seus leitores conheçam esse amor, para que fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Paulo diz no capítulo 1, no versículo 23, eu fecho a Bíblia, tem que deixar aberto. Capítulo 1, versículo 23. Olha o que ele fala. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo. Irmão, vamos lá de novo. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Ele é o Senhor da igreja, glória a Deus. Meus irmãos, a igreja é o poder transformador de Cristo no mundo, porque ela é a plenitude daquele que enche, Ele que enche a igreja em todas as coisas. João diz que, da sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça.
Quem é a igreja aqui? Quem é a igreja aqui? Porque vocês estão com medo, vocês estão assim, né? Com medo, né? Porque Paulo está orando por nós, pela igreja, dando-nos a direção de quem nós somos aqui e o nosso papel. É a compreensão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, que enche o coração do crente de poder, que transforma o mundo por amor a Ele. Só você entendendo a compreensão desse amor, que você vai ser capacitado pelo Espírito para mostrar essa bondade para o mundo, essa verdade para o mundo. E aí ele fala, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Eu fiz essa pergunta aqui de manhã. Pastor Glácio, você não pode responder, tá? Nem você. Quanto Deus pode fazer? Tudo bem, não. Quanto Deus pode fazer, meu irmão? Não. Não. Quanto Deus pode fazer? Quanto? Quanto Deus pode fazer, meus irmãos? Responde, irmão. Você é crente, meu irmão? Quanto Deus pode fazer? Ao versículo aqui que nós acabamos de ler. Infinitamente mais. Deus não pode fazer tudo, não, Leda. Ele pode fazer infinitamente mais. Tudo. Ele faz infinitamente mais. Deus não tem limites do seu agir. Deus é puro poder. É puro poder, ele é poder puro. Então, quando se perguntar o que seu Deus está fazendo, ele faz infinitamente mais. Ele é poderoso. Ele é tão poderoso que ele sabe o que é melhor para nós e trará sempre o melhor para nós, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, por todas as gerações. É Ele. Não esqueçam que Paulo está orando pela igreja. E aí, no versículo 21, a esse, glória na igreja. Glória aonde? Na igreja. Por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Porque Ele, de geração em geração, é Deus. Deus é digno de glória na igreja. Tudo que é realizado na igreja é feito porque Deus é poderoso e capacita a igreja. Nós podemos fazer planos, mas a resposta ela vem do Senhor. Nós podemos fazer reuniões de liderança, mas é Deus que é líder e que é o dono da igreja e capacita a igreja. Está me entendendo, meu irmão? Entendeu bem, meu irmão? Portanto, a Ele a glória, a Ele o louvor, somente a Ele. A graça de Deus, ela salva pessoas, ela capacita a igreja e por meio disso salva o mundo. Então, meu irmão e minha irmã, algo que deve ser proclamado, olha o final desse versículo aqui, a Ele seja dada a glória, a Deus seja dada a glória. Você pode ter, entre aspas, vou colocar bem assim, entre aspas, você pode ter o melhor pastor, aquele que conhece tudo. Você pode gostar, você pode até falar que bênção que é a sua vida, mas a igreja, ela dá glória única e exclusivamente a quem? Cristo é o centro da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo morreu por nós. Cristo ressuscitou. Cristo vai voltar e vai buscar a sua igreja. Glória a Deus, meu irmão. Eu sou a igreja do Senhor. Eu vou com Ele. Glória a Deus. Isso é alegria, meu irmão. Fica preso ao pudim de leite condensado, não. Porque as coisas que o Senhor tem preparado são muito maiores do que a gente pode pensar. Glória a Deus. Pensa no céu, irmão. Pensa no céu. Pensa na glória. Pensa na presença. Pensa no louvor 24 horas. Pensa os anjos orando, adorando. Pensa você adorando.
Tudo isso é feito através da igreja, da igreja, da igreja. Por isso, irmão, não subestime. Por isso, irmão, não deixe a igreja de lado. Você, como igreja, não se permita pensar outra coisa que não seja a glória de Deus. Você nasceu, foi para a glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Ah, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E como aplicação, meus irmãos, como aplicação desse texto. Irmãos, se você percebeu as orações, essa oração que o apóstolo Paulo fez, ele orou pelo fortalecimento dos irmãos. Meus irmãos, devemos orar pelo fortalecimento da igreja. Eu estou não falando isso aqui não, gente. Isso aqui é só uma estrutura. Pelo fortalecimento. Eu vou orar pelo fortalecimento da minha irmã Célia, pelo fortalecimento do João Paulo, pelo fortalecimento espiritual, para que eles sejam arraigados, alicerçados. Nós devemos fazer isso. Nós devemos orar para que possamos fazer conhecido esse nome. Meus irmãos, se nós formos fazer uma pesquisa aí fora, o que o mundo pensa da igreja? Nós devemos orar para que nós tenhamos entendimento para apresentar Cristo ao mundo. Nós devemos orar. E aqui, quando Paulo fala, eu oro para que Cristo habite ricamente em vossos corações. Que o nosso coração seja tomado pela verdade. Que o nosso coração seja cheio da verdade. Que o nosso coração seja quebrantado pelo Espírito de Deus. Que nós tenhamos realmente a revelação dessa palavra. Meus irmãos, é isso que nos mantém de pé. E é isso também que nos coloca de joelhos. Por isso, não permita que você se desvie dessa palavra. Paulo está orando pela igreja, irmãos. Desde o capítulo 1, Paulo está falando para a igreja, para os seus leitores. Naquela época, lá em Éfeso, mas hoje aqui também em Belo Horizonte, na Igreja Batista Irmão. Está falando para nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor guarde a sua vida e que você tenha entendimento dessa plenitude que o Senhor, através do Espírito, quer derramar na sua vida. Vamos colocar de pé e vamos orar?